Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Conversando com Dementes, o quadro do Demente Podcast em que a gente conversa com um especialista sobre um tema específico. E hoje nós vamos conversar sobre a internet, mas não da internet de uma forma geral. Vamos conversar da internet do ponto de vista jurídico, sobre liberdade de expressão, sobre crimes que são cometidos, sobre medidas a serem tomadas para os crimes não serem cometidos. Hoje o papo foi com a Thalita Camargo de Fonseca. Ela é advogada, é mestre em Ciências, Tecnologia e Sociedade pela Universidade Federal de São Carlos e também é especialista em Direito Público pela Universidade Anhanguera. Tenho vários outros títulos dela aqui, tá? Só vou relatar alguns. O papo ficou bem maneiro, depois da conversa eu volto. Thalita, inicialmente, muito obrigado por aceitar participar aqui do Conversando com o Demente, tá? Thalita, a internet se tornou muito popular no início dos anos 2000. E na década seguinte, as redes sociais se consolidaram. Primeiro veio o Orkut, e aí depois veio Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok, etc. E acabaram fazendo parte do nosso dia a dia. Essas redes de início cumpriram um papel de inclusão, empoderamento até, de aglutinar as pessoas, de dar a elas um sentimento de pertencimento a algo. Contudo, como nem tudo é só bom, esse poder das redes sociais passou também a servir de plataforma para as práticas mais nefastas do ser humano. Infelizmente, as redes sociais possibilitam o anonimato. E dentro desse anonimato, as pessoas te acusam, te julgam, te condenam sem lhe dar a oportunidade de se defender. Reputações e bons nomes são manchados e jogados no lixo a todo tempo, em pouco tempo e com poucas linhas. Daí eu te pergunto, a internet é terra de ninguém? Olá, Bruno. Eu que agradeço o convite do podcast Dementes para que eu responda um pouco, possa expor a importância da ciência no Brasil e minimamente as conclusões da minha dissertação, que foi exatamente sobre a violação de direitos na internet e o quanto protegido nós estamos. Eu achei bem engraçada essa sua pergunta no sentido de coincidir, né? Eu até acabei rindo aqui quando eu ouvi, porque foi exatamente a pergunta que eu me fiz quando eu fui para a UFSCar fazer, o mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Se a internet é terra de ninguém. Bom, primeiro, por que eu fiz essa pergunta, né? A pergunta é feita no âmbito de ter sido vítima de um crime digital. Então, quanto advogada, eu já estava desgostosa em relação a ver que algumas liberdades, ou que as pessoas entendiam por liberdades, estavam extrapolando os direitos dos outros. Mas até aí, a gente tem que imaginar que se nossa sociedade presencial nós temos desejos e expressões de ideias que são contrapostas aos outros, mas que dependendo da forma que os nossos desejos e ideias são colocados em prática na nossa sociedade presencial, isso é crime. E que na sociedade digital, se os mesmos seres humanos lá estão, obviamente nós temos um espelhamento do que nós temos na nossa sociedade presencial. E isso me levou, quanto vítima, exatamente por ter um perfil criado numa rede social, no caso o Twitter, onde o meu nome, a minha OAB, o endereço do meu escritório à época, a fachada, uma foto da fachada do meu escritório à época, serviram para a criação desse perfil. E que durante 4 dias, quem criou esse perfil também alimentou com conteúdos extremamente ofensivos à minha reputação e também à Ordem dos Advogados do Brasil. E me levou, claro que isso me levou a ficar indignada, além de ter que resolver o problema, que é exatamente descobrir se havia possibilidade
de interromper o anonimato no meu caso em específico. E quando eu chego numa delegacia de polícia, apresento requerimento de instauração de inquérito policial e acompanho, né? Acompanho de perto com os falando com despacho com o promotor, com o juiz, com o advogado, com o delegado, e tenho a minha investigação avançada por conta desses despachos e também despachos quanto ao próprio Twitter, né? Eu tive, em menos de 24 horas, uma resposta positiva quanto à aplicação, no caso, né, o Twitter, a rede de aplicação. Porém, eu não tive essa celeridade e esse conforto com o judiciário e com as nossas leis. Então, quando eu falo, né, que eu dou risada, né, nessa questão da internet ser terra de ninguém, eu já me levo à pergunta, não, a internet não é terra de ninguém, ela é terra de alguém, porque aí vem o próprio pensamento por trás da lei, né? Bom, primeiro que aqui é óbvio, mas eu tenho que falar, né, para fazer a exposição do conteúdo, que é em relação às leis que são aplicadas na internet. As mesmas leis que são aplicadas na nossa sociedade presencial são aplicadas na sociedade digital. Porém, a sociedade digital, além disso, tem também a lei do Marco Civil da Internet e tem a lei da Lei de Proteção de Dados hoje. Porém, o que nós temos em relação à internet no Brasil é uma lei que é fundamentada em pensamentos ocorridos em décadas anteriores. E aí o Marco Civil da Internet, especificamente, que é de 2014, que vem a falar sobre a responsabilidade do provedor de aplicação, que são esses nomes que você citou na própria pergunta, né? A Meta Brasil, que é o Facebook, o Instagram, o Google com o YouTube, o próprio Twitter. Então, essas redes que são as que nós mais usamos aqui, as redes sociais que nós mais usamos, esses provedores de aplicação, eles cresceram, né, e se multiplicaram de acordo com uma passagem, digamos assim, de liberalidade da tecnologia digital. Quando que isso acontece? Acontece em 1996, quando os Estados Unidos eles editam a primeira, digamos assim, percepção que nós tínhamos quanto provedores de plataformas, o que a gente chamava de provedores de plataformas neutras, isso em 96. E isso serviu para outras leis, que significava o seguinte: a tecnologia da internet precisa se inserir na sociedade. E para que ocorra essa inserção, tanto nos Estados Unidos quanto nos outros países, é necessário que os provedores de aplicação, ou seja, quem é dono da internet, ou seja, do dinheiro da manutenção da internet, porque tudo isso aqui que a gente está vendo é cabeado, né? E isso faz com que essas empresas de tecnologias falem, olha, a gente quer a segurança de que a gente não vai ser processado, porque a gente está entrando e criando realmente essa percepção de sociedade nova, que é a sociedade digital. E aí as leis ao redor do mundo, obviamente, queriam que seus países também fossem inseridos na rota dessas empresas de tecnologia de informação e comunicação. E então, a internet, ela começou a expandir, como você bem falou, né, 97, 98, principalmente depois do iPhone, e vem as redes sociais vem as redes sociais logo nos anos a internet logo nos anos 2000 e as redes sociais com uma explosão depois de 2010. Só que até então, a gente não tem, de 96 até 2010, muita noção do que a gente conseguiria avançar em informação e comunicação das pessoas. A gente estava ainda num período de aproveitamento dessa tecnologia. Quando chega 2010, 2011, começam a explodir, né, as redes sociais e começam ali a transição do Orkut para o Facebook, enfim. E isso fez com que legisladores ao redor do mundo começassem a perceber que existia uma força
nessa comunicação que poderia ser comparada à força de poder de Estado. Porque até então, o que a gente tinha era uma comunicação que era entre, digamos, quem está no poder e o povo. Nunca era diretamente, mas sempre passava por alguém. No caso, digamos assim, as nossas mídias que nós estávamos mais acostumados. Rádio, depois do rádio, televisão, depois da televisão, a internet. Mas sempre tendo esse vínculo de o poder de comunicação, ele chega até a sua população com determinados filtros. O que começaram a perceber que na internet os filtros eles simplesmente existiriam se criados para tal. Mas que isso poderia, bem como você colocou, Bruno, censura prévia. Para se resguardar de um lado ou do outro, modelos de legislação pelo mundo fizeram o que o Brasil fez com o Marco Civil da Internet. Pegou em 2014, quando já existiam redes sociais, os pensamentos de 96, que é sobre a liberdade das empresas de tecnologia, ou seja, provedores de aplicação, esses provedores das redes sociais que a gente utiliza, não tivessem responsabilidade. Só que eles têm, e tem muita, no sentido de que a internet não é terra de ninguém, ela é terra de alguém. Porque hoje, as maiores empresas do mundo, em relação a finanças mesmo, né, de investimento, são as redes sociais. E essas empresas têm como seus acionistas esses empresários, essas empresas que não são, eu falo que não são mais nem empresas transnacionais, elas são empresas globais. Eu trago isso logo no início da dissertação, que é 65% do planeta está conectado à internet. E esse dado é muito importante, principalmente pelo avanço que teve devido à pandemia. Então, esses traços de conexão indivíduo e conexão com o mundo através da internet, obviamente, traria o quê? Atritos. E nesses atritos, nós sabemos que muita gente está lucrando com a possibilidade de comunicação e informação ali, mas também está lucrando com a nossa possibilidade, infelizmente, de criação de discursos de ódio, que é, por exemplo, um dos temas que eu abordo na dissertação. Então, quando você fala, Thalita, não é terra de ninguém, eu falo, é terra de ninguém se a gente estiver olhando no sentido de vítima, esta confusão que pode ser processar alguém. É possível? É. No entanto, é um processo extremamente moroso e extremamente custoso, dependendo do caso que for a questão. É terra de ninguém se nós formos vítimas. É terra de alguém se nós formos pensar, mas o que é que fomentou em 2014 o legislador brasileiro aprovar o Marco Civil na internet, percebendo, já vendo as redes sociais. E isso leva a crer sempre que existe interesses, né? Interesses sempre globais, interesses sempre nacionais, interesses sempre multinacionais de forças de correlação de poder que são donos da internet. Então, a nossa percepção de inclusão, a nossa percepção de pertencimento é apenas uma das coisas que a gente consegue visualizar, mas que a internet tem dono sim, e que se está acontecendo toda essa problematização hoje com a internet, por exemplo, com os discursos de ódio, é porque alguém deixou de agir. E um dia essas pessoas devem ser responsabilizadas. Não só para enterrar a reputação e o bom nome das pessoas que as redes sociais ela cumprem um papel. Em nome de um direito de exercer a liberdade de expressão e direito à opinião, muitos crimes são cometidos.
Ameaça, injúria, calúnia e difamação são crimes que podem e muitas vezes são cometidos por palavras. De algum tempo para cá, medidas mais enérgicas do judiciário começaram a ser tomadas, com o intuito de impedir a propagação de tais delitos. Mas, como toda medida judicial, são muito contestadas, com alegações de perseguição, de censura, etc. Em relação às medidas tomadas, elas são mesmo as adequadas ou são exageradas? E o mais importante, essas medidas são eficientes? Bruno, essa sua segunda pergunta, né, me remete à censura, me remete a medidas eficazes ou excesso de medidas. O que eu posso dizer para você é que, assim, você resumiu nessa segunda pergunta um dos nós que estava na garganta aqui da pesquisadora e que foi um ponto nodal de pesquisa, né? Que é exatamente que se nós construímos um Estado, ou seja, se nós organizamos um ente para cuidar das relações humanas, que nós sabemos que tem vários problemas, né, de relações humanas, nós estamos vendo com os crimes digitais um reflexo comportamental da sociedade presencial na sociedade digital. Só que se na sociedade presencial a gente consegue, seja ligar para a polícia ou acionar um colega advogado ou qualquer coisa assim, para rapidamente, talvez, trazer a defesa de um direito ou a suspensão de uma violação, a cessação, né, de uma agressão, por exemplo, na sociedade digital, com pornografia de vingança, instigação ao suicídio, stalking, como você bem colocou, injúria, calúnia, difamação, tem uma outra noção de tempo. E isso é o ponto-chave de pesquisa, que eu chamo que é o ponto nodal da minha pesquisa, né? Porque, assim, no mundo, como eu disse na resposta anterior, tivemos países que falaram, não, tudo bem, provedor de aplicação, empresas de tecnologias globais, vocês não têm responsabilidade sobre nada, a gente vai conseguir responsabilizar o sujeito que fez ali, o terceiro que fez, vocês não têm nada a ver com isso, vocês são realmente quem está lhe dando a oportunidade da pessoa realmente ir para a sala de espetáculo, da pessoa ir para o meio do teatro, né? Se a gente fosse falar de Grécia Antiga, aqui o pessoal do direito está ligado, bem ligado nisso, a gente estaria falando de uma ágora digital, né? Os primórdios ali da democracia. E é aqui mais ou menos isso de novo. Só que isso não é no mundo, né? Quando as empresas de tecnologia elas se expandiram pelo globo, nós temos países que são considerados, claro, pelos Estados Unidos, né, pela galera de São Francisco e dos polos de tecnologia, né, um dos polos de tecnologia mundial, que países que são considerados não democráticos. E esses países não democráticos, ao contrário de nós que estamos aqui um pouco patinando muitas vezes a falar, olha, isso aqui você extrapolou a sua liberdade de expressão para falar que determinadas coisas são crimes. Países, por exemplo, como China, Venezuela, Irã, Rússia, têm um comportamento mais rígido em relação aos provedores de aplicação, né? Vou dar um exemplo para vocês, que uma das legislações que eu trago na minha dissertação, é a lei chinesa, que é a lei chinesa sobre a responsabilidade civil, que fala exatamente, na tradução literal, mais ou menos assim, que o usuário da rede social ou de serviço da internet que violar o direito civil ou interesse de pessoa que está na rede social será responsabilizado. E caso o usuário cause dano por meio ou serviço provido de rede, a vítima poderá acionar o provedor para que tome as medidas necessárias para remoção, bloqueio ou desconexão do conteúdo e do usuário.
Se depois de notificado o provedor de serviço falhar, daí sim são tomadas, por exemplo, na China, né, no caso que eu estou lendo, as medidas tempestivas na área judicial. O que a lei chinesa está falando e a lei iraniana, a lei venezuelana e a lei russa fala no mesmo sentido, que é empresas de tecnologia, vocês, quando acionadas por alguém que está sendo vítima de um crime, vocês não podem ser palco para o crime. Vocês têm que dar atenção para a vítima e ter ali, encontrar um meio para conseguir identificar, em remover, bloquear, remover o conteúdo, bloquear o conteúdo ou o usuário, ou em casos mais graves, desconectar o usuário. Isso é muito sério, porque isso tem acontecido em alguns casos no Brasil, mas que falam, porque é um exagero. Gente, exagero é você não conseguir entregar para a pessoa o direito que ela tem de não ser violada. Thalita, você está defendendo países que não respeitam direitos humanos, você está defendendo países autoritários. Não é isso. Eu estou falando para vocês que nós temos uma legislação que, se o provedor não atua, quem tem que atuar é o judiciário. Só que o judiciário ele só atua se provocado. E nós estamos falando de um país onde a maior parte da população não tem condições mínimas para pagar um advogado. A gente está falando de um país onde, e na minha pesquisa eu trago isso porque eu faço levantamento de dados, onde a maior parte, para falar 90% das provocações em relação a crimes digitais ou de provocação por reparação de dano moral, que eu trouxe na pesquisa, as provocações ao judiciário, porque é isso que o Marco Civil da Internet prevê, né, que a vítima tem que provocar o judiciário para que o judiciário provoque a rede social, o provedor de aplicação, para remover, bloquear ou excluir determinado usuário, se faça através de um pedido formal, ou seja, com um advogado. Então ali a gente já vê que tem um problema antropológico social muito grave, que sequer foi considerado. Então que a Venezuela, o Irã, a Rússia e a China tiveram uma legislação onde a vítima se conecta direto ao provedor. E o provedor que se vire, se ele tiver que contratar mais pessoas, se ele tiver que contratar mais anexos, a gente diz, de visualizadores ali, operadores, para verificar se aquele conteúdo é um conteúdo ilegal de determinado país ou não. Isso não é uma coisa do usuário. E a própria lei brasileira, olha como a pesquisa ela dá para a gente um clarão, ao mesmo tempo várias indagações são trazidas, o que a própria experiência da ciência vem a trazer, né? Nada é resolutivo. Tudo é passageiro e por isso tem que ser perguntado. Porque assim, no Marco Civil da Internet, ele colide em um dos casos, por exemplo, que eu trago para a dissertação, exatamente na questão de Código de Defesa do Consumidor, porque nós temos o STJ falando que o usuário de internet no Brasil é considerado consumidor, e que nós temos que proteger o direito do consumidor, e que nós temos o Marco Civil da Internet falando que, olha, peraí, consumidor, se você quiser acionar a gente, você, consumidor, não consegue acionar sozinho. Você tem que provocar o judiciário, só que para provocar o judiciário você tem que ter um intercessor aqui. E se a situação é crime, esse intercessor pode ser a polícia, como pode ser o advogado intercambiando a parte civil com a parte penal, né? Então, assim, é incrível como ainda se fala em censura, ainda se fala em violação de liberdade de expressão e não se percebe que algumas condutas são violadoras, que algumas condutas
têm que ser censuradas. Você fala, Thalita, mas como assim você está defendendo a censura? Gente, são nomeações. Quando uma pessoa está cometendo um crime, ela comete o crime por vontade, né? Desejo. E vem o quê? Vem uma força de repressão, que é a polícia, a gente outorgou um direito à polícia de fazer isso através do Estado, que é paralisar a nossa violação. Então, determinados atos, eles são paralisados, né? As condutas criminosas são paralisadas. Então, quando falar censura, gente, determinadas condutas criminosas no âmbito da internet, porque ali as pessoas estão fazendo vídeo, né? Chamada de vídeo, ou live, ou escrevendo, e são criminosas, ou tem uma capa que pode violar o direito de alguém, ou de uma instituição, ou como está acontecendo, infelizmente, agora, diariamente, que é essa questão do crime de ódio e de um crime contra a ordem constitucional, isso é muito grave. Então, essa censura é uma censura de paralisação de violência. Então, você fala, Thalita, medidas estão sendo eficientes? Eu posso dizer para você que eu não tenho garantia nenhuma para falar isso para vocês. Por quê? Porque dependendo do caso, a medida será eficiente, dependendo do caso, se não for feito de forma estratégica, será pior. Os próprios casos, por exemplo, que eu trago na minha dissertação, um deles específico, por exemplo, sobre racismo. É um caso, assim, é algo escabroso, minimamente que eu posso dizer que é algo escabroso. Um senhor professor negro, mestre capoeirista, ele tem uma desavença com uma pessoa e essa pessoa começa a criar perfis dele, da esposa dele, né? Retirar ou parte dos corpos ou parte do rosto e fazer sobreposição em corpos de animais. Algo assim, extremamente rude, é algo assim, extremamente nojento, ainda mais em um país onde uma das nossas maiores vergonhas, se não a maior, é a conduta racista. Os 400 anos de racismo que nós tivemos no país, de escravidão. Para não falar que é o pior, nós tivemos ainda a questão de violência, né? De homicídios e estupros dos povos indígenas. 6 milhões de indígenas. Então, assim, por que eu estou trazendo isso? Porque esse caso de racismo é um caso, por exemplo, e que eu trago isso porque ele ainda não foi solucionado, que os perfis foram criados, ativados, desativados. O processo tem mais de 2 anos. Esse senhor está em um crime reiterado de racismo, aonde os perfis, obviamente, são falsos. E eu estou pedindo, né, através do processo, esse é um dos casos que eu acabo advogando, eu estou trazendo a dificuldade, né, a dificuldade de, por exemplo, uma rede de aplicação aí, não vou falar o nome, mas ela demora 2 anos para responder o juiz. E aí as pessoas, não, Thalita, mas a gente tem o Marco Civil da Internet, tá tudo certo? Não tá certo, sabe? Não tá. Se eu tô falando que na nossa sociedade presencial há dificuldade, por exemplo, da polícia atuar, porque a nossa desigualdade social é tão grande, então as nossas capacidades de assimilar ou de transpor os nossos problemas do dia a dia muitas vezes acabam em crimes, e quem está trabalhando com direito criminal sabe muito bem disso. Então, isso é muito difícil. Então, a gente imaginar que alguém vai conseguir lidar com problemas que estão acontecendo na internet, mas que ressoam na internet problemas que acontecem no mundo presencial, como esse caso específico do racismo, é absurdo. Então, eu tenho uma pessoa que provoca a outra durante 2 anos em reiterados perfis, reiteradas mensagens de WhatsApp, grupos de amigos e etc. E eu não consigo provar o IP, porque eu não consigo provar a conexão, porque eu não consigo provar e ligar o racista à conduta que ele está tendo. E aí eu chego para o Ministério Público, eu chego para um judiciário aqui no Brasil, não vou nem falar que estado que está isso, né, para não causar polêmica, mas assim, e aí o promotor fala, poxa, mas eu pedi, o juiz colocou lá a multa,
Eu falei assim, viu? Mas, sabe, colocou a multa, mas aí não pediu, não requereu, não aplicou a multa. Então, assim, a nossa própria burocracia do processo já é dificultosa. Então, quando você fala, Thalita, as medidas estão sendo eficientes, eu posso garantir que, assim, existem casos que são extremamente eficientes. O meu caso foi um desses, né? Eu fiz a comunicação lá para o Twitter, estou falando o nome porque nesse caso foi meu, então eu posso falar. Fiz a comunicação lá para o Twitter, ok, 24 horas eu tinha o quê? O bloqueio daquele perfil que não era meu. Mas aí eu demorei 2 anos para identificar o IP. E sair do anonimato. Agora aqui, nesse caso de racismo, por exemplo, eu tenho 2 anos em que a violência não cessa. Eu tenho 2 anos que perfis saem e entram da rede. Eu tenho WhatsApps, né, números de WhatsApp que são trocados a cada 2, 3 meses e a conduta racista reiterada. Então, assim, a medida eficiente talvez seja. Totalmente não é. E aí eu respondo por quê nas próximas respostas. Dentro de todo o estudo que você fez e da tese que defendeu sobre esse tema, o que, no seu entender, deve ser tomada de providência para dirimir essas práticas delituosas na internet? Muito se fala em regulamentação, mas isso pode soar um pouco como censura prévia. É um caminho? Bom, vamos lá. Essa terceira pergunta, Bruno, ela é a cereja do bolo. Inclusive, é a cereja do bolo que eu espero promover no ano de 2023, minimamente, primeiro para fomentar a questão da importância da ciência, da importância da pós-graduação no Brasil, que é realmente a possibilidade de você entregar para alguém determinado tema, aquela pessoa se dedicar àquilo e demonstrar para a gente que existem soluções. No caso específico dos crimes, e aí eu trago 2 questõezinhas assim, mais técnicas quanto ao marco civil da internet, mas só para a gente ter a dimensão, por exemplo, de providências que poderiam ser tomadas, que é o que eu vou tentar no congresso, né, no próximo ano, junto com os professores que me auxiliaram em tudo isso. Primeiro, a lei do marco civil da internet fala que os provedores de aplicação, esses que a gente já mencionou, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, eles têm o prazo de 6 meses para armazenar os registros de determinada criação e publicação de conteúdo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho um crime acontecendo hoje, eu tenho prazo de 6 meses para requerer, seja na parte civil, seja na parte criminal, que determinada empresa de tecnologia, ela entregue para mim, por exemplo, o IP de quem criou e publicou determinado conteúdo. Passado o prazo de 6 meses, eu não tenho responsabilidade direta da rede social quanto à entrega deste IP, né? E isso é muito grave. Primeiro, porque quem imaginou ou pensou nisso daqui, eu sempre, gente, olha, agora nesse mestrado, né, em Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é você conectar, ou melhor, reconectar as coisas, dá para você enxergar muito bem e plenamente a importância da sociologia e da antropologia nessa coisa toda. Por quê? Como é que você vai imaginar, né, que uma pessoa, em 6 meses, consiga identificar, por exemplo, que tiveram diversas situações com ela em determinado tempo? E que, se ela não provocar em determinado tempo, talvez ela não encontre quem fez isso. E esse é um dos casos, por exemplo, que eu também trago na minha dissertação, que é de Capivari, que não é um caso meu, mas é um caso que eu entrei em contato com um colega advogado, que eu estudei, e é o caso que está no STF para ser julgado. Ia ser julgado em julho deste ano, porém,
Não sabe por qual motivo, né? Talvez tenha alguma coisa a ver com eleições e de crimes digitais, enfim, mas que não julgaram, que era a história mais ou menos o seguinte. Uma senhora idosa em Capivari começa a receber na porta da casa dela uma série de pessoas e essas pessoas vêm a questioná-la por que ela estava xingando, humilhando e etc. pessoas na internet. E essa senhora sequer tinha Facebook. E não tem hoje também, porque eu conversei com ela. Não tinha interesse algum em rede social. Mas alguém foi lá e criou um nome lá, com o nome dela, a foto dela, e começou a ofender pessoas. Isso faz com que essa senhora, ela procure um advogado, e esse advogado, ele encontra, né, de forma magistral, eu falei isso para ele, um jeito de responsabilizar o Facebook, falando o seguinte, falando, olha, vocês permitiram que alguém se passasse pela dona, vamos colocar o nome aqui, Rita, pela dona Rita, e agora ela está recebendo um monte de processo, de dano moral aqui. Bom, e a gente quer saber quem é que criou, e entregue pra gente o IP. O que aconteceu nesse caso? 6 meses. Opa, a gente não tem mais responsabilidade sobre isso, não. Passou de 6 meses, a gente perdeu. A gente não tem mais a obrigatoriedade de guardar os dados. A gente não entrega. E aí a gente não entrega. Esse processo que serviu para o quê? Tentar dirimir o problema do anonimato, ou seja, descobrir realmente quem está ofendendo as pessoas em nome da dona Rita aqui, não tem mais a possibilidade de encontrar. E aí, a dona Rita ainda fica no prejuízo respondendo essas pessoas, processo, sei lá o quê. A juíza lá em Capivari entendeu, olha, impossibilidade jurídica de entrega do pedido, que não existe mais o IP na rede, né? Nos arquivos da empresa. E há também a impossibilidade, pelo Marco Civil da Internet, de ser responsável, o Facebook, no caso, para a entrega entrega, por exemplo, de danos morais, que ele também pediu. Mas você não falou qual era a rede anterior, porque agora você não falou do Facebook, você falou, porque esse aqui não está em segredo de justiça. Né? O do racismo está. Esse não está, inclusive está no STF, e é o que vai encabeçar toda a configuração de responsabilidade das empresas de redes sociais no Brasil. Mas vamos lá, voltando ao caso da Dona Rita. No caso da Dona Rita, o advogado falou, não, eu acho que a Dona Rita agora ela tem duplo prejuízo. Ela tem o prejuízo de não saber mais quem é que criou o perfil dela e ofendeu pessoas. E agora ela tem outro problema que ela é uma consumidora e vocês não estão encontrando uma razoabilidade, né, entre consumidor e fornecedor aqui, que a Dona Rita não pode ter o direito dela violado de se precaver sobre qualquer coisa que acontecer daqui para frente. Quem é que fez isso? Ela nunca vai saber. Bom, esse recurso, ele vai, né, no caso de Capivari, para turma recursal em Piracicaba, e o juiz de Piracicaba, é uma decisão muito boa, um dos juízes da turma recursal de Piracicaba, ele fala que não, que o Facebook, olha aqui, violou, e aí vem muito com a questão do direito do consumidor, porque ele traz uma leitura muito, muito consistente e muito humanista nesse sentido, para encontrar o problema da Dona Rita, né? Que é o problema realmente da violação da imagem, do nome dela, da violação dela cometendo crimes contra terceiros, mesmo que seja um crime de menor potencial ofensivo ali, injúria, calúnia e difamação, por via das dúvidas, quem recebeu a notícia ali da rede social, que não sabia que não era Dona Rita, né? E Dona Rita também não tem como provar que não é ela agora. Olha o problema jurídico, o problema da sociedade presencial que a sociedade digital deu para Dona Rita. Então, assim, este processo, Piracicaba condenou o Facebook ao pagamento de danos morais de Dona Rita. Só que os advogados do Facebook Brasil ficaram malucos. Imagina, meu Deus, se a gente tiver que pagar para Dona Rita de Capivari, a gente vai ter que pagar para
toda essa galera que também está processando a gente por danos morais, porque a gente não conseguiu encontrar e entregar o IP de perfis ocultos, de perfis anônimos, para que essas pessoas pudessem realmente processar umas outras. Então, a primeira modificação, respondendo sua pergunta, Bruno, o que a gente deve providenciar? Esta coisa de 6 meses é um absurdo, até porque quem atua no direito, ou quem já passou por um processo judicial, sabe que o prazo de 6 meses não é nada num processo. E que, às vezes, a máquina pública, seja no âmbito da polícia, seja no âmbito do judiciário, muitas vezes demora mais que 6 meses para um ato simples. Então, assim, que desconexão é essa da realidade sociológica e antropológica do Brasil que colocou 6 meses para a responsabilização de uma empresa? E aí sim, aí vem, né, os ministros, STJ, STF ainda não entraram no mérito, né, não colocaram em julgamento ainda, não levaram para o plenário. Mas aqui tem o STJ falando, viu, gente? Mas se eles extrapolarem os 6 meses, daí sim eles são responsáveis, né? Porque 6 meses ali você faz o pedido, e só para vocês entenderem, o pedido para, por exemplo, o fornecimento do IP ou rastreio de alguma coisa, gente, é tudo digital. Eu estou falando de e-mail. Eu estou falando de e-mail para essas empresas de tecnologia e resposta. Então, assim, pessoal, tem problema com isso? Imaginem que é para ser tudo muito rápido, tão rápido quanto a sociedade que eles constituíram. Mas que muitas vezes isso não é a segurança que se tem. Então, primeira resposta, Bruno, retirar do Marco Civil da Internet esse prazo de 6 meses. Ou prolongar por mais tempo, sabendo mais ou menos a média de processos no Brasil, seja, vamos colocar aí 2 anos, né? De 2 a 4 anos, dependendo do caso, a complexidade, etc. Mas falar também que esse prazo de 6 meses é um prazo que já é criado para que essa legislação que já nasceu defasada, né? Lembra que eu respondi lá na primeira pergunta, com o pensamento de 1996 dos Estados Unidos e etc., ela vem de tal maneira que agora o que a gente tem é uma legislação que não é aplicável para fazer justiça. 6 meses não pode ser considerado. Outra coisa que me leva muito a pensar é a forma com que a internet, que eu já comentei isso na resposta anterior, mas que assim, a forma com que a internet está lidando com as nossas vidas e nós com os acontecimentos que acontecem nas redes sociais, que é o seguinte, a gente tem hoje uma possibilidade, né, de realmente fazer justiça ou procurar justiça para as vítimas de crimes digitais. Só que o que a gente tem também são problemas de eficácia realmente de tempo e de valores, como essa questão de contratação de advogado. Então, por exemplo, essa parte específica quanto à internet, você tem que provocar o judiciário para que o judiciário provoque o provedor. Seria tão mais fácil se, em vez de colocar o judiciário provoque, por exemplo, a gente fazer mais ou menos o que foi feito para a contenção de violência doméstica com medida protetiva. O delegado de polícia, ele já tem a liberdade de ter um documento de delegacia direto enviado para o juiz. E aí eu estou falando, gente, de um sistema que também é digital. Então não tem problema nenhum, é rapidão, é muito sério, né? Tanto que chama medida protetiva de urgência, mas criar um projeto de lei para que tenha uma medida protetiva de urgência em violações ocorridas pela internet. Por quê? Porque saindo da delegacia, a gente está acobertando, né? A gente está trazendo também, acobertando o que eu falo assim, acobertando, trazendo mesmo para o direito, o manto do direito, as pessoas que não vão ter condições de procurar um advogado, mas sabem onde é uma delegacia. Então vai até lá, faz um boletim de ocorrência, por exemplo, preenche como se fosse a medida protetiva no caso de violência contra a mulher, seria a medida protetiva nos crimes digitais. E pede para que o delegado de polícia faça uma medida protetiva para crimes digitais dela. E aí essa medida protetiva digital, por exemplo, ela viria em que sentido? Do delegado de polícia para o juiz decidiria, mandaria para o provedor. E o provedor faria o quê?
toda essa burocracia que a gente tem aqui se tornaria, digamos assim, a gente apertaria um pouquinho mais o provedor no sentido de bloqueie o conteúdo, bloqueie o usuário, se for um caso extremamente grave, né? Mas faça o que também? Armazene os dados e por tempo indeterminado, porque eu tenho aqui indícios de crime, mesmo que seja um crime de menor potencial ofensivo. Eu acho que essas duas mudanças, a questão dos prazos, ou aumentar ou retirar isso da legislação, e essa questão da medida protetiva de urgência para os crimes digitais, são duas coisas que precisam ser feitas para ontem nesse país. Existe uma legislação, a mais atual, que muitas pessoas estão falando, que é uma legislação alemã. Na Alemanha, eles têm uma legislação que já fala que o provedor é direto responsabilizado caso ele não faça esse procedimento. E aí as pessoas estão falando, ai, mas isso é censura, meu Deus do céu, não, isso aqui não pode. Gente, a gente está falando de vidas. A gente está falando, assim, de pessoas. Se a gente for falar sério sobre censura, a gente sequer tem liberdade, né? Nossa liberdade, perante tudo que faz com a gente, quase nem existe. Mas, assim, o pouco de liberdade que a gente tem que usar de uma forma consciente. Agora, é óbvio que isso não está desconectado de você dar formação, né, educação formal ali para a pessoa, para ela conseguir identificar o que é que ela pode fazer ou não. Então, assim, trazer conceitos que desde base, infelizmente, eles são desconectados para nós, desde a graduação, ou desconectados de uma forma como se nada fosse junto, sendo que todo mundo está dividindo o mesmo espaço na sociedade, e demonstrar que se a gente não tiver níveis educacionais, uma educação formal, que leve para as pessoas, até para que elas consigam entender essas questões de limites, é óbvio, né? É óbvio que numa sociedade digital a gente também não vai ter os limites. Então, que lá vai ser talvez uma válvula de escape, inclusive sobre o que ela não consegue fazer presencialmente, porque presencialmente ela vai saber que ela vai ser abordada pela polícia, entende? E lá não. Então, se a gente está tentando criar uma sociedade sobre liberdade e aspectos de liberdade, que né, foi ali como germinou as questões de criação da internet, né? Essa coisa sem fronteiras, isso também leva a gente a pensar que as fronteiras não existem em relação aos crimes. As fronteiras não existem em relação às responsabilidades. E que para criar isso é preciso que exista algo para que ela venha a ser criada. Então, assim, nós tivemos recentemente vários casos, né, que são acompanhados por todos, pelo menos que gostam aqui de podcast, essa questão de internet, que é muitas vezes a dificuldade, né, que foi, por exemplo, o STF citar os responsáveis pelo Telegram, né? Você fala assim, gente, olha aqui, né, teve aqui uma certa dificuldade, e a gente está falando de uma Corte Suprema de um país continental. Então, assim, isso é muito complicado de mencionar, mas assim, ainda é um balaio de gato. Então, qualquer coisa que eu possa falar para vocês, eu consigo talvez despertar mais questionamentos do que responder. Mas trazer algumas coisas que estão acontecendo, talvez eu tenha contribuído com essa pesquisa. Thalita, novamente te agradeço por ter aceitado participar e abro aqui o espaço para você deixar seu recado final sobre o tema, sobre qualquer outra coisa. Tá bom? Muito obrigado, Thalita. Bruno, eu que agradeço você e ao podcast Dementes, porque é uma extrema realmente alegria para mim poder ser ouvida e saber que existem pessoas interessadas em saber um pouco mais sobre pesquisa, né, de pessoas comuns no interior do Brasil que estão se dedicando um pouquinho do seu tempo a observar o mundo. E muito da pesquisa científica é essa questão de observação, né? Do ponto de observação. Então, o ponto de observação da gente, e aí eu falo da gente porque eu sei que você também é um entusiasta aí dos estudos, que é de um país continental, porém um país no sul americano, um país que está no sul global, um país tão diversificado e tão pobre.
né? Nós somos ricos demais em cultura e pobres demais em relação à cidadania, em relação à fraternidade, em relação a realmente proporções de igualdade nesse país. Então, a gente já está num território, é meio que um território de sobrevivência. E a internet, ela tem os seus donos, e os seus donos querendo, obviamente, sempre lucrar, ela traz para a gente uma perspectiva de igualdade. E isso é algo muito sério. Eu não chego a abordar na minha pesquisa, mas já que eu pude, né, ter graciosamente alguns minutos concedidos, que é essa questão de percepção de mundo. A internet faz com que a gente perceba o mundo como todo mundo, por exemplo, incluso e pertencendo, como você bem colocou na sua primeira pergunta. Porém, as pessoas, para serem incluídas e pertencerem a esta sociedade, neste tempo que a gente vive, acabam, por exemplo, comprando um iPhone e tendo que parcelar esse iPhone em sei lá quantos meses. E isso, para mim, é uma coisa muito característica da nossa época, do nosso tempo, dessa questão de consumismo, dessa questão meio que hedonismo, que veio muito depois de grandes problemas mundiais, né? Como o caso das guerras, vieram essa questão de percepção do tempo e do consumo muito rápido. E às vezes eu fico pensando muito sobre isso, principalmente agora no pós-pandemia, que levou, né? Eu falo que a minha dissertação ela foi formada na pós-pandemia, na pandemia, na verdade. Então eu pego o trânsito de fluxo de internet, né? E eu trago isso na pesquisa, que é o de fluxo de internet de acesso no mundo, e faço a comparação de relatórios de acesso à internet no mundo e no Brasil, e vejo que quanto mais isolado, obviamente, a gente ficava, por sermos seres humanos e termos essa questão social de interação, mais nós éramos obrigados a ficar conectados. E aí todas as formas que a conexão se dava, seja por contatos com familiares ao final do dia, seja por estudo, seja por trabalho, as diversas maneiras que quem tendo possibilidade ficou de modo remoto, ficou de modo digital. E aí que teve a grande explosão. E aí, obviamente que eu não esperava, né, quando propus a pesquisa, que ia ter esse boom, que ia ter de forma exponencial as conexões da internet, o tempo que a gente ficou online com a pandemia. E que também eu iria ver o boom, infelizmente, em relação a interações positivas e interações negativas, no caso, os crimes. E é extremamente difícil na pesquisa, assim como é, por exemplo, nos fatos da nossa vida. Um fato que a gente vive hoje, ele tem um tipo de perspectiva. Um fato que a gente viveu há 10 anos atrás, a gente olhando para esse fato, a gente tem outro tipo de perspectiva sobre o que aconteceu. Talvez por amadurecimento, talvez pelo distanciamento do fato, né? A gente se distancia da cena para ver melhor o que está nela. E isso acontece também na pesquisa. Então, na pesquisa hoje, a gente vivendo essa transição de tecnologia digital, esse fenômeno da rede social, é uma pesquisa ainda muito incipiente, né? Mas é uma pesquisa incipiente de alguém que se colocou para ver o mundo, né? Porque essa é a função do cientista. Focar em alguma coisa nos incomodou e a gente foi direcionado para a pesquisa, a gente foi direcionado para colocar uma lupa, né? Uma luz sobre algo e ver o que acontece, o que é que tem realmente uma cena. Mas viver a cena e pesquisá-la é algo assim, para mim foi fenomenal, me deu uma perspectiva de mundo totalmente diferente, principalmente por essas questões de pontos de vista sobre algo e as formas com que as legislações do mundo foram e estão sendo questionadas devido ao exponencial número de crimes pela internet e de novas formações, né, infelizmente aí de redes sociais ou de modos de interação digital. Então eu quero agradecer você novamente e
pedir para todos, né? Atenção, cuidado, vigilância sempre quando estiverem na internet. Tudo que vocês fizerem, os seus passos lá estarão. Mas a gente sabe, pelo prazo de 6 meses, caso não tenham a provocação aí ou a habilidade de um profissional para atuar na área. Um abraço a todos vocês. E aí, galera, gostaram? Espero que vocês tenham curtido. Galera, espero que vocês tenham gostado. Como vocês podem ver aí, a Thalita entende bastante disso. Ela tratou bem como as coisas acontecem na internet, infelizmente, e da necessidade de medidas serem tomadas, porque as pessoas não podem confundir liberdade de expressão, se esconder no anonimato para cometer crimes, tá? Isso a gente tem que ter consciência disso, tá certo? Então é isso, galera. Até domingo, no resumão da semana. Fui! Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.